Olá, graça e paz. Muito bem-vindo mais uma vez, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso encontro com Deus. Louva a Deus pela sua presença, por mais uma vez podermos nos encontrar com o nosso Senhor. Agora nesse segundo período para nós de mais um encontro com Deus, onde o Senhor se manifestará ainda mais em meio a conflitos, em meio a lutas, em meio a guerras diárias. Nós estamos aqui, cheios de esperanças, e essas esperanças estão postas, colocadas em Deus, que não nos desamparará. Saiba que Deus não irá te desamparar. Continue sendo movido pela fé, movido pelo interesse nas coisas divinas e eternas, que você será recompensado. Existe uma recompensa especial para aqueles que se interessam e priorizam o reino em busca de uma aproximação, e uma intimidade ainda maior com Deus. Hoje o tema é É incrível, irmãos, eu estou bem, não está espirrando, não está nada, mas eu começo a querer buscar, eu começo a querer te abençoar, querer profetizar na tua vida, para a tua família. Todos os males parece que nos sobrevêm, fazem parte, não é? Quando nós queremos e buscamos a Deus com mais intensidade, as coisas parecem que para nós são mais difíceis. Sabe por quê? Porque temos a incumbência de sermos mais íntimos de Deus. Quando é que uma pessoa é mais cobrada? Quando ela tem mais intimidade. Note que em um relacionamento, o esposo cobra mais da esposa, e a esposa cobra mais do esposo, ou os pais cobram mais dos filhos, porque tem intimidade. Não cobrar-se-ia tanto aquele que não tem nenhum tipo de intimidade. Mas aqueles que são íntimos sofrerão, sim, mais exigências. Exigências essas que o Senhor tem feito para comigo e para contigo, que faz com que as lutas aumentem, que faz com que as provas sejam insistentes, mas é para nos aproximar dele. Eu quero ler uma palavra contigo, o resgatador Jesus. Eu quero dissipar as obras das trevas que têm tentado contra a minha e a tua vida, contra os meus e os teus interesses. Eu quero consagrar esse vídeo ao Senhor, porque todas as vezes que tentamos e que fazemos uma live, um vídeo, é impressionante como o inimigo investe. E aí, de repente, do nada, nós não estávamos recebendo ligação, passam a ligar mais, não estávamos recebendo mensagem, passam a mandar mais mensagem, e tudo vem para querer fazer com que eu e você perca o nosso encontro, a nossa intimidade com Deus. Mas hoje é dia 11, e como não haverá outro dia 11 no mês de maio, eu creio que esse dia consagrado a Deus será muito produtivo. Amém? Vamos orar já para neutralizar as forças do mal e para consagrar esse vídeo ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, por cada um que vai entrar, que estará entrando nessa live. Peço que os seus céus se abram, papai, e que teus filhos sejam abraçados, e que toda nuvem negra, Senhor, que todo espírito maligno que tem entrado nos lares, que tem entrado no meu lar, e que tem, Senhor, investido para poder, meu Pai eterno, ó Deus glorioso, nos entristecer, nos abater, seja derrotado agora. Que o Senhor envie guerreiros, anjos de guerra, que guerreiem as nossas guerras, que reluziem as suas espadas, que, ó Pai, esteçam os teus arcos, que, ó Pai glorioso, possam investir com a lança,
e, ó Pai, nos proteger nossas famílias. Por isso consagro a Ti essa live, esse vídeo, e declaro na vida de cada um dos Teus proteção. Declaro também livramento, resgate, socorro. Declaro provisão. Eu declaro compreensão e a retirada do fardo pesado. Que todo o espírito humano renda-se a Ti, Senhor. E toda a obstinação de coração seja dissipada pelo poder da Tua palavra. Toda a obra do Satanás seja destruída. E o Senhor prevaleça como Deus soberano, Rei dos reis que és. Eu engrandeço ao Senhor e me rendo à Tua palavra. Entrego a Ti cada segundo do meu dia. Consagro a Ti cada segundo do meu dia. Consagro a Ti a minha saúde, o fôlego da minha vida. Consagro a Ti os meus pensamentos. Eu consagro a Ti as intenções do meu coração. Eu consagro a Ti, Senhor, o meu olhar, o meu falar e o meu ouvir. E, ó Deus, a Ti me entrego, me rendo, para ser o Teu instrumento, para ser, Senhor amado, a Tua voz. E verbalizo, profetizo na vida desta pessoa, que esse dia seja transformado de maldição em bênção, que a perseguição cesse, que a fofoca, a calúnia cesse, que as brigas cessem, que todo tipo de tragédia que já espera ansiosamente por este Teu filho, Tua filha, seja agora por terra em nome de Jesus. Que a ingratidão desapareça e que, ó Pai, um coração puro, um coração limpo, um espírito reto, uma alma santificada, os 5 sentidos santificados estejam para Ti, e que a Tua luz brilhe, afugentando as trevas, e que essas trevas sejam dissipadas e destituídas agora desse lar, dessa família, dessas vidas que Te pertencem. Em nome de Jesus, Pai, quem entrar nessa live seja conduzido à bênção e à vitória, em nome de Jesus. Você pode selar dizendo amém, diga amém. Hoje, dia 11/5/2023, mas talvez você vai ver dia 12, dia 13, não importa o dia que você vai ver também, não importa o horário. O que importa é que você saiba, o resgatador é Jesus. Falávamos sobre a lei do livre-ato, constituída por Deus, que ela está entre a lei e a graça. Ela faz parte dos planos de Deus. Antes dela ser estabelecida por lei, ela já se manifestou em graça em Gênesis, capítulo 38. Mas nós falamos brevemente e resumidamente ontem acerca de 3 tipos. Eu gostaria que você soubesse, e eu quero a partir de agora, não dará tempo, mas eu quero nos próximos dias, começando por hoje, falar sobre os 3 tipos de resgate. Então, o primeiro tipo de resgate é o parente remidor que o executa. O segundo tipo de resgate é o esforço próprio. E o terceiro tipo de resgate é o ano do jubileu. Você vai entender que faz sentido para o arrebatamento e para a grande tribulação. Faz sentido para a guerra de Gog e Magog, para o reino milenar. Faz sentido para o presente momento e para os momentos futuros. Faz sentido para os que irão subir e faz sentido para os que irão ser deixados para trás. Eu gostaria que você entendesse muito bem isso. E hoje, nessa nossa primeira etapa desses 3 episódios, ou melhor, dessas 3 etapas, seria falar sobre o parente remidor. E ontem falamos até sobre Boaz, Jesus, o nosso Boaz. O Boaz que resgatou aquela família, a família de Elimeleque. O Boaz parente de Elimeleque, o Boaz parente de Noemi, o Boaz que resgata Ruth para mudar a sua história. O parente remidor teria que ser alguém muito próximo, alguém que conhecesse a história, alguém que tivesse o mesmo sangue, o mesmo semblante. E a verdade é que os homens acabaram ficando moralmente pobres, porque venderam
a preço de nada a terra. E quando eu digo os homens, eu estou fazendo com que você que estava aqui ontem, lembre-se que o homem que vendeu a terra, estando incluso em Levítico capítulo 25, e o versículo a partir do 23, 24 e do 25, que diz assim, o 25, se o teu irmão empobrecer e vender algo da sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. Seria o parente que tomaria as dores, que teria o poder, que pagaria o preço justo. E quem foi este homem que acabou vendendo a terra, o corpo, a alma para o Satanás? O primeiro foi Adão. Tem muitas pessoas que na busca de quererem ter, de quererem ser, acabam vendendo seus corpos, acabam vendendo sua alma, acabam vendendo o que tem recebido de Deus. E essa compra é realizada pelo inimigo. Eu não sei se você vendeu a tua família, vendeu os teus bens, eu não sei se você perdeu a sua saúde, perdeu o seu casamento, perdeu seus filhos para as drogas, perdeu o seu relacionamento por imprudência, por incapacidade administrativa. Eu não sei se você perdeu a empresa, o trabalho por faltas injustificadas ou mesmo justificadas. Eu não sei se perdeu a empresa, o salão, o comércio, por falta de clientela ou por falta de um suporte financeiro maior ou por falta de fornecedores de boas mercadorias, de excelente qualidade. Eu não sei se você perdeu a fé porque em algum momento não soube esperar um pouco mais. Eu fiz um vídeo hoje cedo e eu acredito que ele já está aí no ar, que entre o querer e o ter existe o esperar. E às vezes nós precisamos esperar mais do que o que é necessário, mais do que nós achávamos que esperaríamos. E isso também é um trabalhar, é um operar de Deus. E se Ele nos faz esperar, é porque Ele está caprichando no que Ele tem para nós. Se Ele está nos fazendo esperar pela realização, pela satisfação, pela felicidade que não será mais tirada, é porque o que Ele está preparando é extraordinário. E é através da fé que você vê o impossível acontecer, e é através da fé que o extraordinário acontece. Você pode escrever aí, através da fé eu vejo o impossível acontecer, e através da fé eu vejo o extraordinário se realizar. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. O primeiro meio de resgate é o parente remidor. E quem é o parente de Adão? Se a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, olha o que a Bíblia diz, no capítulo 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O homem tinha o domínio, o homem tinha o poder, o homem tinha a liberdade, o homem tinha o governo. Foi dado ao homem o poder governar, o poder ter poder sobre a terra. Mas quando ele pecou, ele deu autoridades legais ao inimigo. Ele vendeu a sua propriedade, ele vendeu aquilo que ele detinha, aquilo que ele tinha, que era o poder, que era o governo. E quem é semelhante a este homem é o nosso Deus, que para fazer o pagamento que seria exigido pelo comprador, ele necessitaria ter corpo, necessitaria ter sangue. Uau! Como assim, apóstolo? O que é isso que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que o nosso Deus olhou para mim e para você e Ele fez algo importante.
Ele fez algo especial. Ele fez algo que mudaria toda a história. E eu e você precisamos conhecer esse segredo. Precisamos entender que foi exigido algo, foi exigido um pagamento, pois somente uma pessoa especial, que fosse contrária à lógica, à razão, uma natureza apenas vista na ótica humana, seria capaz de fazer o pagamento devido. O Senhor Jesus aceitou pagar o preço exigido, o preço que Satanás ele colocou para que pudesse ser feito o resgate. E a Bíblia diz que nós desejamos sedentamente a aparição do nosso Senhor. Se nós formos no livro de Hebreus, capítulo 9, iremos entender como o resgate teria que ser feito. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando o nosso Deus viu que o primeiro homem vendeu tudo que Deus deu para ele, foi exigido um pagamento que teria que ser pago com sangue. E Deus não tinha sangue. Deus não tinha sangue. Deus teria que se transformar em um ser humano, nascer de um ser humano, ter as mesmas dores, correr em suas veias o mesmo sangue, para que pudesse derramar aquele sangue e para que pudesse efetuar o pagamento. É sobre isso que estamos discorrendo. É o resgate a ser pago. Jesus é o nosso resgatador. Satanás tinha todo o poder legal de dar a morte a todo pecador por causa do pecado. Ele tinha o poder legal, poder de lei, ele tinha documentação. Porém, na morte de Cristo, com a morte de Cristo, Satanás perdeu este poder, porque matou um inocente. A morte não tinha direito sobre Jesus. Assim, Satanás é julgado e condenado no tribunal do Calvário. Assim, Satanás perde, e é a partir daí que é considerado um assassinato. Ele entra agora em uma condenação, e o preço do sacrifício de Cristo é aceito para o pagamento do resgate diante do juiz, que é Deus. E aí nós vamos direto para o Apocalipse capítulo 5, versículo 1. É nesse momento que eu quero que você tenha a total certeza e liberdade de poder bater no peito e dizer: Jesus é o meu resgatador. Se você chegou até aqui, agora está aí, escreva, coloque aí: Jesus é o meu resgatador. Eu quero que você escreva, e eu quero ir com você lá em Apocalipse 5. Versículo 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Aqui está o documento. Este é o documento. Estávamos vivendo como um escravo na nossa terra, antes de Jesus ser levado ao Calvário, antes de Jesus pagar o preço para nos libertar. Olha quantos 1000 anos se passaram, quantos escravos, e Satanás não tinha o poder total, porque quando uma pessoa ela reconhece Cristo como seu Salvador, quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela está dizendo que não aceita ter o senhorio do inimigo, mas sim que se entrega, se rende ao senhorio de Cristo. Tem pessoas aqui que você pode se entregar e se render ao senhorio de Cristo hoje. Ser resgatado o teu casamento, teus filhos, ser resgatado o que você perdeu, os teus bens que o inimigo levou, roubou de você, te enganou. Você que caiu num golpe, você que foi passado para trás, iludido, iludida. Deus
quer resgatar o que você perdeu. Ou talvez você está perdendo. Deus é capaz de resgatar. Deixe Jesus ser o seu resgatador. Ele está fazendo algo soberano por ti nesse dia. E é interessante, pois perceba uma coisa. Nós estávamos vivendo como escravos na terra, tá? Na casa de um estrangeiro que fez o quê? Que prosperou por causa da nossa negligência. Essa negligência, ela está inscrita e declarada em Levítico, capítulo 26, do versículo 47 ao 55, poderíamos ler, mas eu quero só deixar para você dar uma olhada depois, tá bom? E eu tenho certeza que você irá entender o fato ainda mais com transparência, com ainda mais serenidade. O capítulo 26, o versículo 47, deixa eu ler só o 47 para você ver. Aleluia. Glória a Deus. Melhor, 25, né? É o 25 do 46, é o 25 do 46 ao 55. Assim podereis transferir como herança a vossos filhos, depois de vós, como possessão hereditária para sempre. Mas de vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor. Se o estrangeiro e peregrino que vive no meio de vós enriquecer, e um de seus irmãos que está com ele empobrecer, e se vender ao dito estrangeiro ou alguém de sua família, terá o direito de resgate depois de haver vendido, e qualquer um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Assim o seu tio, ou o filho do seu tio, ou um parente próximo poderá resgatá-lo, ou até ele mesmo se redimirá, e se os seus próprios meios econômicos o permitirem. Calculará com o comprador os anos, desde a sua venda até o ano do jubileu, e o preço de venda será rateado segundo o número de anos, e de acordo com o salário de um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, pagar-se-á o resgate conforme a quantidade desses anos, conforme o preço que se pagou por ele. Olha aqui Jesus falando sobre economia, falando sobre salário, falando sobre dinheiro, falando sobre pagamento, falando sobre juros, falando sobre o resgate, o preço a ser pago. É extraordinário. O preço pedido pelo Satanás foi depositado em juízo no propiciatório. E esta era a razão pela qual o sangue, somente o sangue, no dia da expiação, era levado diante do propiciatório. Isso é interessante porque o sangue de Jesus foi depositado como pagamento pela minha e pela sua redenção, pelo nosso perdão dos nossos pecados, pela mudança e transformação das nossas vidas. Percebam que quando nós vamos para a história de Ruth, nós vamos entender que Ruth e Noemi estavam morando em uma casa emprestada, estavam morando de aluguel em uma residência, e não era sua propriedade, pois a sua propriedade havia sido vendida, e elas estavam agora passando por uma grande dificuldade. Porém, quando nós nos deparamos com a grandeza interior de Ruth, a humildade e a simplicidade dela em procurar um trabalho, em se dispor a se reerguer e ajudar a quem tanto lhe ajudou, ela vai e encontra a pessoa que lhe resgataria, sem mesmo que ela soubesse. Talvez você chegou até essa live, e talvez você está nessa live, e a forma que você encontrou Jesus, ou Jesus te encontrou, foi uma forma que te causou surpresa. Foi uma forma que tem até hoje causado em você espasmos, agitações,
tremores, medo, insegurança, pois você nunca se imaginou tendo o senhorio de Cristo sobre sua vida, tendo o Senhor como teu Senhor e Salvador, pois você, assim como eu, e assim como todos aqueles que tiveram e têm o privilégio de serem achados, resgatados por Jesus, acabam tendo. Somos, então, surpreendidos a cada dia, a cada segundo, a cada instante. Eu louvo a Deus por nos permitir estarmos aqui entendendo que o parente remidor para mim e para a sua vida, assim como foi para a vida de Ruth e Noemi, o parente delas mais próximo foi Boaz, o parente que tinha todo o poder e que representava Jesus, apareceu na vida delas. Você que está perdendo tudo, já perdeu tudo. Você que perdeu algumas coisas, você que está perdendo outras coisas, Jesus, o resgatador, veio ao teu socorro, vai ao teu socorro hoje. Receba Jesus como teu resgatador, deixa ele ser o teu parente remidor. Eis aqui o primeiro meio de resgate, é tendo Jesus como o parente remidor. E esse resgatador, ele está tomando o que tomaram de você, o que tiraram de você. Tiraram minha saúde, apóstolo, tiraram minha paz, tiraram tudo que eu pensava ter, pois não tenho mais nada. Deus está resgatando para te entregar. Amém? Que Deus abençoe você, que o teu dia seja leve, agradável e produtivo. Eu louvo a Deus por tua vida. Não esqueça de deixar o teu like. Um beijo no teu coração. Até o nosso próximo encontro com Deus, onde falaremos um pouco mais sobre esse primeiro meio, esse primeiro fator, essa primeira etapa do meio de resgate, que é o parente remidor. Depois nós iremos para a segunda e terceiras etapas, onde adentraremos, e eu quero vos dizer que é muito resumido, tá, o assunto. Nós direcionados pelo Espírito, inspirados pelo Espírito de vida, eu busco resumir e entregar com simplicidade, para que você possa entender melhor, exaltar e glorificar a Deus. Tá bom? Um beijo. Até o nosso próximo encontro com Deus.